Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então esse vídeo é referente à parte 4 do diálogo de Allan Kardec com o Padre, encerrando já o primeiro capítulo do livro O que é o Espiritismo. Nessa parte desse diálogo com o Padre foram 20 perguntas, dividimos um bloco de 5. Então, hoje nós vamos ver a pergunta do número 16 ao número 20. E aí no nosso próximo vídeo nós iniciaremos o capítulo 2 do referido livro. Então vamos iniciando aqui a pergunta do Padre Allan Kardec. Se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque são contrárias à religião, como estão formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. E a resposta de Allan Kardec: eu vos peço perdão, mas essa proibição não está em nenhuma parte no Evangelho, ela está somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica, quer dizer, se ela é mais judaica que cristã. Observe-se mesmo que de todas as religiões, a que faz menos oposição ao Espiritismo é a judaica, e que ela não tem invocado a lei de Moisés, sobre as quais se apoiam as seitas cristãs, contra as evocações. Vê que contradição, né? A Igreja Católica se baseia na lei de Moisés, mas a própria a religião judaica, que usa ali na Torá os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico, não usa, não menciona. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que interditar a leitura da Bíblia? Que se diria se proibisse a um cidadão estudar o código das leis de seu país? A proibição feita por Moisés tinha então sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes adquiridos entre os egípcios. Lembrando que o povo judeu, ali depois que José levou, ele se tornou governador do Egito e teve uma seca muito grande ali na região de Israel, que todo o povo judeu foi parar no Egito, porque era uma terra próspera, onde José teve o sonho que seriam 7 anos de fartura e 7 anos e ali de muita escassez. Então, naquele período que houve ali 7 anos de fartura, então o povo judeu que estava passando por uma seca muito grande, eles foram para lá. E aí o faraó, né, na época, acabou prendendo ali José e o povo hebreu acabou ficando escravo por um período de 400 anos. Então, nesse período de 4 séculos, o povo hebreu adquiriu hábitos dos egípcios, que era um povo politeísta, e que lá eles tinham o hábito de falar com os mortos, através ali, né, dos oráculos, das pitonisas. Não se evocavam os mortos por respeito e afeição por eles, nem com sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, objeto de um tráfico vergonhoso explorado pelo charlatanismo e a superstição. Portanto, Moisés teve razão em proibi-la. Por isso está ali a lei mosaica da proibição de falar com os mortos nesse sentido, que está contido em Levítico e em Deuteronômio. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que precisava de meios rigorosos para governar seu povo indisciplinado. Também a pena de morte está prodigalizada na sua legislação. Apoia-se erradamente sobre a severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a proibição de evocar os mortos veio do próprio Deus, como pretende a Igreja, deve ter sido Deus quem editou a pena de morte contra os infratores. A pena tem, pois, uma origem tão sacra quanto a proibição. Por que não a conservaram? Quer dizer,
Se quer seguir uma lei de Deus que ia invocar os mortos, por que não seguiu também a lei da pena de morte? Isso não se seguiu. Moisés promulgou todas as suas leis em nome de Deus e por sua ordem. Se se crê que Deus seja seu autor, por que não são elas mais observadas? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre algum ponto, por que não é sobre todos? Por que a ela recorrer naquilo que tem necessidade e repeli-la no que não convém? Por que não seguirem todas as suas prescrições, a circuncisão, entre outras, que Jesus suportou e não aboliu? A circuncisão é outro ato ali, né, da lei mosaica, que era um ato higiênico, que também estava em Levítico e em Deuteronômio. Um menino, quando atingia a idade de 12 para 13 anos, no bar mitzvah, onde era a maioridade do menino se tornava homem, era feita a circuncisão. Não é uma lei que continuou. Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai, e que permaneceu porque era divina, e o Cristo não fez senão desenvolvê-la. Quer dizer, dos 10 mandamentos, Jesus não aboliu, mas apenas resumiu em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Segundo, a lei civil ou disciplinar apropriada aos costumes da época e que o Cristo aboliu. Isso sim, Jesus aboliu. Certas práticas não condizia, porque já era a lei do amor, praticar a caridade, a benevolência. Ele aboliu a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. No que ele disse: se alguém bater no seu rosto, oferece o outro. Hoje as circunstâncias não são as mesmas e a proibição de Moisés não tem mais cabimento. Aliás, se a igreja proíbe evocar os mortos, pode ela impedir que eles venham sem que sejam chamados? Não se vê todos os dias pessoas que jamais se ocuparam com o espiritismo, como se via antes que ele fosse discutido, ter manifestações de todos os gêneros? Outra contradição: se Moisés proibiu a evocação dos espíritos dos mortos, é porque esses espíritos poderiam vir. De outro modo, a proibição teria sido inútil. Se eles podiam vir naquele tempo, podem ainda hoje. Se eles são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios. É preciso ser lógico antes de tudo. Então essa contradição que tem muito na Igreja Católica, da evocação que nós, espíritas, evocamos os mortos. Mas e quando nas missas tem ali a hora que você reza pelas almas daqueles que partiram? Não é uma evocação também? Você está acendendo uma vela por uma pessoa que já foi. É uma evocação. Você está lembrando daquela pessoa que partiu. E aquela pessoa não é um demônio. É um ente querido seu. E as almas daqueles que partiram nada mais são do que os espíritos. Nós despojados do corpo físico. Então é uma contradição que Allan Kardec está dizendo aqui. A próxima pergunta, o padre diz o seguinte: a igreja não nega que os bons espíritos possam se comunicar, uma vez que reconhece que os santos se manifestaram. Ela, porém, não pode considerar como bons os que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam as penas e as recompensas futuras, mas não ensinam como ela. Só ela pode julgar seus ensinamentos e discernir os bons dos maus. Quer dizer, que a igreja tenha ali, né, a condição de ver se os espíritos são bons, se ditam as regras da igreja. Se não seguem as regras da igreja, são espíritos maus. É a resposta de Kardec. Eis a grande questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque revelou uma lei da natureza, provando o erro de uma crença que se acreditava inatacável. Fossem considerados como bons aqueles que vêm contradizer todos os pontos arraigados na opinião exclusiva da Igreja, ou não tivessem proclamado a liberdade de consciência e condenado certos abusos. Eles teriam sido os bem-vindos e não seriam qualificados de demônio. Tal é também a razão pela qual todas as religiões, os muçulmanos tanto quanto os católicos, se creem na posse exclusiva da verdade absoluta, considerando como obra do demônio toda doutrina que não coincide inteiramente com seu ponto de vista. Quer dizer, eles são os detentores
da verdade. São religiões dogmáticas. É aquela verdade inquestionável. Aquilo que Giordano Bruno, na época de Galileu Galilei, também falando sobre os corpos celestes, dizendo que a Terra não era o centro do universo. Galileu Galilei, ele teve que mudar sua versão para não ser morto. Mas Giordano Bruno manteve sua posição até o fim, e no caso ali, na época, a Inquisição o matou, ele foi para a fogueira. Então, nesses casos que a igreja não queria contra a ciência, só que a ciência depois veio mostrar que quem estava errado era a igreja. Então, esse dogmatismo, essa verdade que não quer enxergar, essa verdade inquestionável, que não quer enxergar os fatos, se torna cega, se torna fanática. Ora, os espíritos não vêm destruir a religião, mas, como Galileu, revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé passam por isso, é que da mesma forma que a crença se movimenta, da mesma forma que a crença no movimento do Sol, eles estão em contradição com essas leis. A questão é de saber se um artigo de fé pode anular uma lei da natureza, que é obra de Deus. E se essa lei é reconhecida, não é mais sábio interpretar o dogma no sentido da lei, ao invés de atribuir esta ao demônio. Por isso que muitos cientistas, depois do fim da Idade Média, com o surgimento da Idade Moderna, onde veio ali o Iluminismo, primeiro o Renascimento e depois o Iluminismo, tantos cientistas que surgiram naquela época, Johannes Kepler, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, todos eram céticos, materialistas, onde veio ali o positivismo, depois veio o Iluminismo com os pensadores, Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, todos eram céticos. A ciência se voltou contra a religião. Immanuel Kant, Francis Bacon, John Locke, entre vários outros pensadores. Então vamos aqui à próxima questão. O padre diz o seguinte: passemos sobre a questão dos demônios, pois eu sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Quer dizer, eu não queria mais entrar nessa questão. Vamos virar a página para um outro questionamento. Mas o sistema da reencarnação me parece mais difícil conciliar com os dogmas, porque ela não é uma outra coisa senão a metempsicose renovada de Pitágoras. E que Allan Kardec dá outra resposta contundente ao padre. Este não é o momento de discutir uma questão que exigiria um longo desenvolvimento, mas ele propõe aqui ao padre estudar. Encontrá-la-eis tratada em O Livro dos Espíritos e em A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, está aqui na nota de rodapé, as questões 166 e seguintes, questão 222 e a questão 1010. E no livro A Moral do Evangelho, que na verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 4 e 5. Eu não direi sobre isso, pois, senão duas palavras. Então ele vai resumir aqui. Se o padre quisesse se aprofundar no assunto, ele que fosse ler ali o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implicava uma degradação. De resto, essa doutrina não era o que se acredita vulgarmente. A transmigração nos animais não era considerada como uma condição inerente à natureza da alma humana, mas como um castigo temporário. É assim que as almas dos assassinos passariam no corpo de animais ferozes, para aí receberem sua punição. A dos impudicos nos porcos e nos javalis, a dos inconstantes e dos avoados, nos pássaros, a dos preguiçosos e dos ignorantes, nos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos segundo a culpabilidade dessa espécie de prisão, a alma reentraria na humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta, e ela se aliava, como se vê, à reencarnação humana, e a prova disso é que a punição dos homens tímidos consistia em passar no corpo de mulheres expostas ao desprezo e às injúrias.
A segunda nota de rodapé está aqui ver a pluralidade das existências da alma no livro de Pesani. Era uma espécie de espantalho para os simples, bem mais que um artigo de fé entre os filósofos, da mesma forma que se diz às crianças: sois maus, se sois maus, o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos: tornar-vos-eis lobos. Hoje se lhes diz: o diabo vos tomará e vos carregará para o inferno. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, no sentido de que não admite a encarnação da alma nos animais, mesmo como punição. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, quer dizer, nós não vamos retroagir, nós não vamos andar para trás. O sentido do espiritismo é ir sempre para frente. O que podemos é ficar parados, estacionados, mas não retroagir. Mas que progride sem cessar. Suas diferentes existências corporais se realizam na humanidade. Cada existência é para ela um passo adiante na cena do progresso intelectual e moral, o que é bem diferente. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma única existência, frequentemente abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em uma nova encarnação a tarefa que ela não pôde acabar, ou de recomeçar a que fez mal. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que aí se suporta. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, eu me limitarei a dizer isto, que é o segundo ponto de Kardec aqui. De duas coisas, uma: ou a encarnação existe ou não existe. Se ela existe, é porque está nas leis da natureza. Para provar que ela não existe, seria preciso provar que ela é contrária, não aos dogmas, mas a essas leis, e que se pode encontrar uma outra que explique mais claramente e mais logicamente as questões que só ela pode resolver. Por exemplo, a Igreja Católica, ela afirma que a alma ela é criada no momento da concepção, e ao morrermos nós temos uma destinação: ou vamos para o inferno, ou para o céu, ou ao purgatório, para pagar as nossas penas, para depois ir ao paraíso. E de onde vêm essas questões? Por que uns nascem ricos, outros nascem pobres? Por que uns nascem saudáveis, têm um corpo perfeito, e outros têm deficiências? Por que uns têm a mente perfeita e outros vêm com aqui, como Allan Kardec falava, vêm com a idiotia, com as doenças mentais? Por que uns morrem mais velho e aqueles que são bons morrem mais novo? Aquilo que a igreja não consegue explicar. Só fala que é o mistério de Deus, é o mistério da fé. Então, é nesse ponto que é explicada a encarnação. Ou ela existe, você acredita ela como uma lei da natureza, como uma das leis de Deus. Agora, se você fala que ela não existe, você tem que encontrar uma outra explicação, o que a igreja não consegue explicar. E aí ela vem com esse argumento que é um mistério da fé. De resto, é fácil demonstrar que certos dogmas aí encontram uma sanção racional que os faz aceitos por aqueles que os repeliam por não compreendê-los. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar o que acontecerá mais tarde pela força das coisas. Aqueles que não quiserem aceitar a interpretação estarão perfeitamente livres, como estão hoje, de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza, quer dizer, cada vez mais ela se torna comum, né? Com uma espantosa rapidez em razão de sua extrema lógica e da sua conformidade com a justiça de Deus. Quando ela for reconhecida como verdade natural e for aceita por todo mundo, o que fará a Igreja? Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado pelas necessidades de uma causa, nem uma opinião pessoal. É ou não é um fato. Se está demonstrado que certas coisas que existem são materialmente impossíveis, sem a reencarnação, é preciso admitir que elas são o fato da reencarnação, pois, se ela está na natureza, não poderia ser anulada por uma opinião contrária.
aquelas condições que a gente vê, nossa, como é que eu tenho a sensação com essa pessoa há tanto tempo? Ou aqueles instantes de déjà vu, nossa, parece que eu já estive nesse local, ou já falei essa frase. De onde se explica isso? E na questão da metempsicose, é essas duas questões que a Igreja Católica bate. Uma, que o Espiritismo é uma religião panteísta, que nós fazemos parte de um todo e ao desencarnarmos, ao morrermos, nós retornaremos para esse todo que vem de Deus e nós perdemos a nossa individualidade, o que não é. Deus nos criou uma partícula e carregamos essa partícula dentro de nós, a centelha divina. E nós não perdemos a nossa individualidade. Continuamos sendo quem nós somos. E de existência em existência nós vamos evoluindo. Moral, intelectual e espiritualmente. Continuamos sendo quem nós somos, sendo espíritos. Uma vez encarnamos como homens, outra como mulheres. Mas continuamos sendo essa essência divina que Deus nos criou. E a outra é da metempsicose, que hoje estamos aqui homens, mas como uma punição, nós numa próxima reencarnação viríamos como animais e até como plantas, e nós não retroagimos. Algumas religiões orientais ainda acreditam nessa forma de punir o homem que acabou praticando atos contra a lei de Deus, que são o hinduísmo, né, e o budismo. Sendo que no hinduísmo ali na Índia tem ali o sistema das castas, onde raças consideradas impuras são consideradas párias da sociedade. Então não deve se misturar, o que é um erro, né? A próxima pergunta, o padre diz o seguinte: aqueles que não creem nos espíritos e em suas manifestações são, no dizer dos espíritos, menos dotados da vida futura? E a resposta de Kardec ela é curta e grossa. Se essa crença fosse indispensável à salvação dos homens, em que se tornariam aqueles que desde que o mundo existe não a puderam ter, e aqueles que por muito tempo ainda morrerão sem a ter? Quer dizer, que essas pessoas que negam isso, ou aquelas que não acreditam em Deus, são os ateus, elas são desamparados aos olhos de Deus? Não vão ter o direito a ir por um lugar melhor? Não é a fé que conduz para um lugar melhor ou não no plano espiritual, mas são as nossas atitudes. Divaldo Franco sempre costumava dizer que ele dava mais valor a um ateu sincero do que a um religioso hipócrita, porque apesar do ateu não acreditar em Deus, mas ele praticava tudo aquilo que era de um cristão: a benevolência, a caridade, o perdão, mesmo não tendo crença nenhuma. Enquanto que um religioso, aquele que praticava as leis, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, como está no Evangelho. Deus pode lhes fechar a porta do futuro? Não. Os espíritos que nos instruem são mais lógicos que isso e nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom e não faz depender a sorte futura do homem de condições independentes da sua vontade. Eles não dizem: fora do espiritismo não há salvação, mas como Cristo, fora da caridade não há salvação. Agora a última questão, a resposta é um pouco longa, nós vamos ler aqui na íntegra e no final vamos comentar. A pergunta do padre: então permite-me dizer-vos que desde o momento em que os espíritos não ensinam senão os princípios da moral que encontramos no Evangelho, eu não vejo que utilidade pode ter o espiritismo, uma vez que podíamos nos salvar antes e que ainda podemos fazê-lo sem ele. Não seria o mesmo se os espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns princípios que mudassem a face do mundo, como fez o Cristo. Pelo menos era só o Cristo,
Sua doutrina era única, enquanto que os espíritos são milhares que se contradizem. Uns dizem branco, outro preto. De onde seguiu-se que, desde o princípio, seus partidários formam já várias seitas? Não seria melhor deixar os espíritos tranquilos e nos atermos ao que temos? A resposta de Kardec é maravilhosa, então vamos ler aqui na íntegra. Errai, Senhor, em não sair do vosso ponto de vista e de tomar a Igreja como único critério dos conhecimentos humanos. Se Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa, e em lugar de lhe lançar pedras, se deveria acolhê-lo como um poderoso auxiliar que veio confirmar, por todas as vozes de além-túmulo, as verdades fundamentais da religião, combatidas pela incredulidade. Que o materialismo combata, isso se compreende, mas que a Igreja se ligue contra ele com o materialismo é menos concebível. O que é de todo inconsequente é que ela qualifica de demoníaco um ensinamento que se apoia sobre a mesma autoridade e proclama a missão divina do fundador do cristianismo. Mas Cristo disse tudo? Podia tudo revelar? Não, porque ele mesmo disse: teria ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as compreenderíeis, por isso vos falo por parábolas. O Espiritismo vem hoje que o homem está maduro para o compreender, completar e explicar o que o Cristo não fez senão explorar, ou não disse senão sob a forma alegórica. Direi sem dúvida que o mérito dessa explicação pertence à Igreja, mas a qual? À Igreja romana, grega ou protestante? Uma vez que elas não estão de acordo, cada uma explicou no seu sentido e reivindicou esse privilégio. Qual aquela que religou todos os cultos dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens aí misturariam suas paixões e seus preconceitos, não quis lhes confiar os cuidados dessa nova revelação. Disso encarregou os espíritos, seus mensageiros, que a proclamam sobre todos os pontos do globo, e isso fora de todo culto particular, a fim de que ela possa se aplicar a todos e que ninguém a desvie em proveito próprio. Por outro lado, os diversos cultos cristãos não estão em nada afastados do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral são escrupulosamente observados? Não se tem desvirtuado suas palavras para fazê-las um apoio da ambição e das paixões humanas, que são por elas condenadas? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados de Deus, vem chamar à estrita observação de seus preceitos aqueles que deles se afastam. Não seria esse último motivo que o faz qualificar de obra satânica? Erradamente, dais o nome de seitas a algumas divergências de opiniões relacionadas com os fenômenos espíritas. Não é de espantar que no início de uma ciência, quando para muitos as observações eram ainda incompletas, tenham surgido teorias contraditórias, mas essas teorias repousam sobre detalhes e não sobre o princípio fundamental. Elas podem constituir escolas que explicam certos fatos à sua maneira, mas não têm mais de seitas que os diferentes sistemas que dividem os nossos sábios sobre as ciências exatas, em medicina, física, etc. Suprime, pois, a palavra seita, que é de todo imprópria no caso presente. Aliás, desde sua origem, o próprio cristianismo não deu nascimento a uma multidão de seitas? Por que a palavra de Cristo não foi bastante poderosa para impor silêncio a todas as controvérsias? Por que ela é suscetível de interpretações que dividem ainda hoje os cristãos em diferentes igrejas, que pretendem ser únicas detentoras da verdade necessária à salvação, se detestam cordialmente e se anatematizam em nome do seu divino mestre, que não pregou senão o amor e a caridade? A fraqueza dos homens, direis? Seja. Por que quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza e transforme a humanidade como por encantamento? Eu me encaminho para a questão de utilidade. Dissestes que o Espiritismo não ensina nada de novo. É um erro.
Ele ensina muito àqueles que não se detêm em superficialidades. Tivesse apenas substituído a máxima fora da caridade não há salvação, em lugar de fora da igreja não há salvação, que os divide, e já teria marcado uma nova era da humanidade. Só essa frase bastaria. Dissestes que se poderia passar sem ele, de acordo, como se poderia passar sem uma multidão de descobertas científicas. Os homens também se comportavam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivessem calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e produzir seu trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. Todavia, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo de ideias e nos fazem penetrar mais além nas leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos faz conhecer, ensinando-nos a influência que exerce sobre o mundo corporal. Supondo-se que a isso se limite sua utilidade, já não seria bastante a revelação de semelhante força? Vejamos agora sua influência moral. Admitamos que ele não ensine absolutamente nada de novo a esse respeito. Qual é o maior inimigo da religião? O materialismo, porque o materialismo não crê em nada. Ora, o espiritismo é a negação do materialismo, que não tem mais razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega, que se diz ao materialista que tudo não termina com seu corpo, mas pelos fatos que ele mostra, permite-lhe tocar com os dedos e com o olhar. Não está aí um pequeno serviço que ele presta à humanidade, à religião? Mas não é tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nela nos antecederam, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser em si mesmo uma religião, ele leva essencialmente as ideias religiosas, as desenvolve naqueles que não as têm e as fortifica naqueles em que elas são hesitantes. A religião, pois, encontra nele um apoio, não para essas pessoas de vista estreita que a veem inteiramente na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias. Ele combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cupidez, a ambição. Mas quem ousaria proibi-los e deles declarar-se vencedor? Se ele não é indispensável à salvação, facilita consolidando-nos no caminho do bem. Qual é, aliás, o homem sensato que ousaria adiantar que um defeito do ortodoxo é mais repreensível aos olhos de Deus do que do ateu e do materialista? Eu coloco honestamente as questões seguintes a todos aqueles que combatem o Espiritismo relativamente às suas consequências religiosas. Primeiro, qual é o pior dotado na vida futura? Aquele que não crê em nada ou aquele que, crendo nas verdades gerais, não admite certas partes do dogma? Segundo, o protestante e o cismático estão confundidos na mesma reprovação do ateu e do materialista? Terceiro, aquele que não é ortodoxo, no rigor da palavra, mas que faz todo o bem que pode, que é bom e indulgente para com seu próximo, leal em suas relações sociais, está menos garantido de sua salvação que aquele que crê em tudo, mas que é duro, egoísta e descaridoso? Quarto, qual vale mais aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem as do dever da ortodoxia ou a prática destes últimos sem as da moral? Eu respondi, Sr. Abade, as questões e as objeções que me haveis dirigido, mas, como vos disse inicialmente, sem nenhuma intenção preconcebida de vos conduzir às nossas ideias e mudar vossas convicções, limitando-me a vos fazer examinar o Espiritismo sob seu verdadeiro ponto de vista. Se não tivesses vindo, eu não vos teria procurado. Quer dizer, o Abade foi até Allan Kardec. Allan Kardec não foi até ele.
Isso não quer dizer que desprezamos vossa adesão aos nossos princípios, se ela deva ter lugar. Bem longe disso, somos felizes, ao contrário, com todas as aquisições que fazemos e que têm para nós tanto valor, tanto maior valor, quanto sejam livres e voluntários. Não temos nenhum direito para constranger quem quer que seja, e teríamos escrúpulo em perturbar a consciência daqueles que, tendo crenças que os satisfazem, não vêm espontaneamente a nós. Nós dissemos que o melhor meio de se esclarecer sobre o Espiritismo é estudando previamente sua teoria. Os fatos virão naturalmente em seguida e serão compreendidos, qualquer que seja a ordem da qual os conduzam as circunstâncias. Nossas publicações são feitas com o objetivo de favorecer esse estudo. Eis a esse respeito o roteiro que aconselhamos. A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo que apresenta o conjunto dos pontos mais destacados da ciência, que é esse livro aqui que estamos estudando. Com isso, já se pode fazer dela uma ideia e se convencer de que, no fundo, há alguma coisa séria. Nesta rápida exposição, fomos levados a indicar os pontos que devem particularmente fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que julgam o que não compreendem ou segundo suas ideias preconcebidas. Se este primeiro contato dá o desejo de sobre ele se saber mais, ler-se-á o Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia para aqueles que querem operar por si mesmos, quer dizer, ter contato com os espíritos, como para aqueles que querem se inteirar dos fenômenos. Vêm em seguida as diversas obras onde estão desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, tais como a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, etc. A Revista Espírita é, de alguma sorte, um curso de aplicação, pelos numerosos exemplos e os desenvolvimentos que ela encerra, sobre a parte teórica e sobre a parte experimental. Às pessoas sérias que tenham feito um estudo prévio, teremos prazer em dar, verbalmente, as explicações necessárias sobre os pontos que não tenham compreendido inteiramente. Resumindo, Allan Kardec, ele não foi procurar o padre. O padre ele veio, tentar combater o espiritismo de toda maneira. Só nessa resposta aqui, na última pergunta desse diálogo, ele já diz tudo. O espiritismo não veio para tirar ninguém da sua religião. Aqueles que acreditam nas suas religiões que continuem. O espiritismo ele veio dar consolação e acolhimento para aqueles que não têm religião, para aqueles que procuram algo para consolar a sua dor, que procuram ter uma fé raciocinada. Não veio para combater ninguém. Cada um que continue com as suas opiniões, com as suas ideias. Se for combater o espiritismo, estude primeiro, leia pelo menos o básico, para ter uma ideia do que é o espiritismo. Por isso, essa obra maravilhosa que vem explicar para aqueles que não entendem. Só esses 3 diálogos no primeiro capítulo, com o crítico, o cético e o padre, já explica muita coisa. Depois a pessoa, se quiser se aprofundar, vai nas outras obras, iniciando pelo Livro dos Espíritos. A própria religião, como diz aqui, ela teve as cisões dela. A igreja, ela própria se dividiu. Depois ali da igreja católica que foi criada, em igreja romana, em igreja grega, a ortodoxa, que segue ali os países eslavos ali, como Rússia, Bulgária, Albânia, Polônia, entre outros países ali do leste europeu. Depois veio ali a Contra-Reforma. Dentro do protestantismo, quantas igrejas se dividem?
as luteranas, as neopentecostais, as batistas, as adventistas, entre várias denominações. O ensinamento de Jesus é único. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é fora da caridade que não haverá salvação. Então esse aqui foi a última parte do diálogo com o padre, encerrando o primeiro capítulo do livro. E no próximo capítulo iniciaremos o capítulo 2, onde vai falar sobre noções elementares do Espiritismo, observações preliminares. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais esse estudo, que possamos levar esse conhecimento em nossa vida, em nossos corações, através de nossas atitudes e não através de palavras. São nossas atitudes que demonstram que nós nos tornamos pessoas melhores. Se for da vontade do Pai, que possamos nos rever no nosso próximo vídeo sobre mais um estudo do livro O que é o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.